Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça, Senhor Deus, a Tua misericórdia sobre nós para que possamos, Senhor Deus, observar a Tua palavra. Que o Senhor, pela Sua rica graça, Senhor Deus, nos ilumine pelo Seu Santo Espírito, que o Seu Santo Espírito renove em nós, em nosso coração, e remova, Senhor Deus, toda a neblina, Senhor Deus, que, Senhor Deus, poderá, Senhor Jesus, impedir que a Tua palavra se achegue. Que o Seu Santo Espírito possa nos iluminar, Senhor Deus, e nos dar entendimento, Senhor Deus, para aplicarmos a Tua palavra. E assim, Senhor Deus, buscarmos, Senhor Deus, a Tua sabedoria, Senhor Deus, como lhe convém. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Todos os dias nós tomamos decisões. Algumas decisões são pequenas e são bem corriqueiras, ordinárias, como comer, como vestir. Outras decisões são bem grandes e elas decidem ali o rumo da nossa vida. Por exemplo, um emprego novo, ou um novo emprego, ou um lugar para se trabalhar, talvez uma faculdade ou um curso, ou um relacionamento. Cada decisão é guiada por um tipo de sabedoria. Essa sabedoria está dentro de nós. Ela pode ser uma sabedoria que aprendemos com os nossos pais, com professores, com amigos, ou até mesmo com os livros ou até na internet. Mas nem toda sabedoria é igual. Algumas parecem inteligentes no momento, mas se mostram fracas e prejudiciais com o passar do tempo. Outras são boas aos nossos olhos e aos olhos das pessoas, mas no fim nos leva para distante de Deus. A pergunta que você deve fazer e que nós devemos fazer é: que sabedoria está guiando a sua vida nesse momento? Que sabedoria está guiando a minha vida? No texto que acabamos de ler, Paulo mostra que existe uma sabedoria que não se aprende apenas com a experiência ou com o estudo,
mas ela vem diretamente de Deus. Essa sabedoria, ela é revelada pelo Espírito Santo e molda em nós pela mente de Cristo, Jesus. Essa sabedoria, ela é diferente da sabedoria do mundo. Ela não se baseia em aparências, mas se baseia na verdade de Deus, ensinada pelos apóstolos e pelos profetas. Nos versículos anteriores, Paulo ele escreveu sobre a natureza e o conteúdo do Evangelho. O seu foco é a cruz de Cristo. Ele se opõe a todas as ideias humanas que interagem ali com o Evangelho, e às vezes interagem contra o Evangelho. Os próprios coríntios são evidência de que o poder de Deus tem operado além da sabedoria humana. É isso que Paulo vai dizer nos versos 26 e 31 do capítulo 1. Paulo também falou de si mesmo, que apesar da sua fraqueza, do seu medo, da sua falta de habilidade retórica, mesmo assim, foi usado por Deus para que as pessoas se achegassem à fé e conhecessem a fé em Cristo Jesus. Portanto, dos versos 6 a 16, Paulo ele proclama a sabedoria de Deus ao desenvolver um contraste entre os cristãos e os não cristãos, concluindo que a sabedoria de Deus caracteriza a pessoa espiritual, ou seja, o que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa movida pelo Espírito Santo, uma pessoa pertencente ao Espírito Santo. Portanto, o tema do sermão esta noite é: busque a sabedoria de Deus. E a primeira lição que o apóstolo nos ensina sobre como buscar a sabedoria de Deus é rejeitando a sabedoria do mundo. Paulo diz que expõe um tipo de sabedoria aos experimentados. Mas que sabedoria é essa? Veja lá o verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. A palavra experimentados aqui significa perfeitos no grego. Mas, pelo contexto, aqui nós conseguimos perceber que Paulo está falando de pessoas maduras. Nós expomos a sabedoria a pessoas maduras. Paulo, então, quer dizer que os coríntios deveriam conhecer essa sabedoria exposta por ele. Os poderosos desta época, ou da época de Paulo, e também da nossa, se referem às autoridades temporais da época, eram os líderes judeus e os romanos. Pois lá no verso 8, Paulo diz que foram os príncipes deste mundo que crucificaram Cristo por ignorância. Mas essa sabedoria, o que é essa sabedoria em si? Veja lá o verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria descrita aqui é totalmente diferente da sabedoria do verso anterior, ou seja, a sabedoria do homem. A palavra mistério aqui, ela não significa um enigma na qual um homem pode decifrar, da qual um homem pode de algum jeito achar. Não, a palavra aqui é algo como se fosse algo totalmente inacessível. É algo misterioso, o homem não consegue, por sua própria força, alcançar. O Evangelho não é algo planejado às pressas, é algo planejado desde a eternidade. Como Paulo vai dizer lá, Deus preordenou. Deus, então, ele preordena soberanamente. Para quê? Para a nossa glória, para a glória da igreja. Aliás, quando Paulo fala isso, ele quer dizer que Deus preordenou para a glória da igreja, visando o amor, visando o relacionamento com Ele. Isso traz uma imagem de Deus, uma imagem de ternura do nosso Senhor. Pois antes dos tempos, antes das coisas existirem, o Senhor já planejava nos salvar. Deus já planejava salvar o seu povo. Todos os homens
podem conhecer essa sabedoria de Deus? Esta é uma pergunta que, veja lá, o verso 8 vai responder. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor. Ou seja, são todos que conhecem a sabedoria de Deus? A resposta é não. A sabedoria de Deus não foi conhecida por nenhum outro meio, senão por revelação. Os poderosos não puderam acessar a esta sabedoria mediante os seus domínios, mediante os seus recursos. Veja, nós estamos em uma época em que a informação, ela custa caro. Antigamente custava mais caro ainda, né? Mas ainda hoje custa caro. Nós estamos em uma época em que o volume de informação é bem grande, mas a boa informação e aquela que vai realmente fazer diferença na sua vida, essa informação está guardada para algumas pessoas. E pessoas poderosas, pessoas com muito dinheiro, pessoas com status, ela consegue alcançar essas coisas. Mas aqui Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, esta sabedoria foi oculta a esses poderosos. Os domínios deles, aquilo que o poder, a riqueza não puderam fazer com que eles tivessem acesso a esta sabedoria. Isso é demonstrado pelo fato deles terem crucificado o Filho de Deus. Jesus disse lá em Lucas capítulo 23, verso 24, vocês não sabem o que fazem. O apóstolo então revela um título de Jesus aqui. Ele vai chamar Jesus de o Senhor da Glória. Esta expressão, meus irmãos, ela é uma expressão grandiosa. Ela não aparece em nenhuma epístola do Novo Testamento referente a Jesus. Esse é um título que Paulo está revelando à igreja. Jesus é o Senhor da Glória. É possível que Paulo esteja declarando a suprema divindade de Cristo aqui, pois lá em Efésios 1,17, ele diz que Deus é o Pai da glória. Talvez o apóstolo Paulo estivesse se inspirado pelo Espírito Santo, estivesse ali observando o Salmo 24, versos 7 a 10, que diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Veja, a igreja ressoa este salmo quando ela diz, vem Senhor Jesus. Quando está lá em Apocalipse 22, verso 17 e o verso 20, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber a graça e a água da vida, vem. Verso 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória virá. Quando Jesus voltar, ele abrirá os portais eternos para o seu próprio povo entrar. O seu povo entrará nos portais eternos, não pelo seu próprio mérito, não por alguma coisa importante que eles fizeram nessa terra, mas porque o próprio Deus abriu os portais eternos para eles entrar. Jesus é chamado de a porta das ovelhas em João 10, 7 e 9. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus abre os portais eternos. Todo crente deve se alegrar com este título, porque ele nos motiva, ele nos dá alegria. Mas, infelizmente, existem pessoas na igreja que ficariam mais felizes se eu dissesse que esse título aponta para uma prosperidade terrena. Ou seja, se eu dissesse para você que você ficaria mais rico no dia seguinte, amanhã, na segunda-feira, seria curado, seria promovido, ou teria ali o seu sonho realizado. Nada disso se compara
ao real sentido a qual esse título aponta, o Senhor da glória para nós. Jesus é Deus, Jesus virá em glória, Jesus nos fará entrar em sua glória. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa esperança. Mas Paulo quer deixar bem claro que esta sabedoria não foi direcionada a todas as pessoas. Veja o verso 9. Ele vai dizer, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É possível que Paulo esteja aqui fazendo uma citação de Isaías modificada, de Isaías 64:4. A palavra coração aqui, ela se refere mais ao entendimento do que necessariamente ao sentimento. Paulo ele quer dizer que não há nenhum método de compreensão criado pelo ser humano que é capaz de vislumbrar esta maravilhosa glória. É isso que ele está querendo dizer. Quando geralmente as pessoas usam esse versículo para falar da salvação, né? Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, algo abençoado para a igreja. Mas, no contexto aqui, essa palavra aqui está se referindo aos ímpios. Os ímpios não conseguiram ouvir, os ímpios não conseguiram ver, os ímpios não conseguiram observar isso em seu coração. Isso foi deixado. Deus deixou isso, Deus privou-os destas coisas. Deus ele preparou estas coisas para aqueles que o amam. Mas como podemos, então, acessar esta sabedoria de Deus? Veja o verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo, ele não tem nenhuma dúvida sobre quem possui a verdade. Quem possui a verdade neste mundo? São os filósofos ímpios? São as pessoas poderosas? Não são. São os crentes. São os crentes. São o povo de Deus. Quando Paulo diz que o Espírito perscruta, ele quer dizer que não existe barreiras para o Espírito, onde o Espírito Santo não possa trilhar. Não existe nada no conhecimento de Deus que o Espírito Santo ele já não saiba. Paulo, ele usa a palavra profundeza para dizer que o Espírito conhece as insondáveis e totais, ele tem total acesso aos conselhos de Deus, conselhos secretos de Deus. Meus irmãos, não existe nada na criação ou nada criado por Deus que seja capaz de conhecer as profundezas de Deus. Só existe alguém que pode fazer isso, o próprio Deus. Portanto, Paulo está atestando aqui, está testificando a divindade do Espírito Santo. Mas, como se Paulo estivesse insatisfeito, ele resolve ainda dar um exemplo para ficar mais claro ainda. Veja o verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo, aquilo que o Espírito Santo faz é aquilo que certamente Deus faria. Aquilo que o Espírito Santo fala à igreja é aquilo que certamente Deus falaria. Aquilo as ações do Espírito Santo são as ações de Deus, porque eles são da mesma essência. São como se o corpo estivesse unido com a alma. Veja, depois da queda, nós tivemos esta terrível situação. A morte, ela é a separação do corpo e da alma, mas com Deus não é assim. Deus não pode morrer. Por isso, ele é inseparável, entende? Consegue compreender a grandiosidade de profundidade que Paulo está falando aqui sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo só pode ser Deus. Nós não devemos esquecer que o contexto desta passagem, contexto maior aqui, se trata de divisão.
A igreja de Corinto estava dividindo, estava brigando entre eles. Os coríntios só aceitavam o ensino de Paulo à medida que ele fazia uso da sabedoria do mundo. E Paulo utilizou muito pouco dessa sabedoria. Então, os coríntios estavam rejeitando Paulo. Ser sábio e espiritual, na visão dos coríntios, era ser eloquente, era ter influência. Mas e hoje? O que é hoje? Hoje, as pessoas aceitam muitos pregadores que falam de prosperidade financeira, que prometem para você uma guinada no seu status, na sua vida social. A pergunta que nós devemos fazer é: qual tem sido o nosso parâmetro de aplauso? Qual tem sido o nosso parâmetro de aprovação? Se baseia no homem ou se baseia no Evangelho de Deus? Já viu como os ímpios, eles reconhecem uma pessoa quando morre? Quando a pessoa falece, né, eles exaltam ali a influência da pessoa, ele exalta ali os bens que essa pessoa adquiriu, as glórias de seus trabalhos, mas não é assim com o povo de Deus. Com o povo de Deus não é assim. Nós reconhecemos nossos irmãos e irmãs que partem para o Senhor pela fé que eles tinham, pelo serviço humilde que prestavam ao povo de Deus, assim como Cristo serviu a todos nós. Essa é a glória do crente, o amor a Deus e o amor ao próximo, o serviço a Deus e o serviço ao próximo. Isso é exatamente contrário à sabedoria do mundo. É exatamente o contrário. O mundo quer glórias centralizadas, mas na igreja não é assim. A glória é distribuída. Cada membro distribui os seus dons, distribui para a edificação um do outro. Mas Paulo, ele ainda tem uma segunda lição para nos ensinar sobre como buscar a sabedoria de Deus. Segundo lugar, seguindo a instrução do Espírito Santo. Que tipo de crente recebe então essa sabedoria e com que finalidade eles receberam tal Espírito? Veja o verso 12. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo. E sim, o Espírito, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo diz que não recebemos a mesma índole deste mundo, o espírito da sabedoria humana. Antes, nós recebemos o Espírito Santo, que nos faz conhecer o que Deus revelou a nós. O Espírito, ele nos dá sabedoria, ele nos dá segurança e fé. Embora, então, os coríntios, eles tivessem ali usando certa linguagem espiritual, ou uma linguagem do Espírito, parece que eles, então, se esqueceram do real motivo pelo qual o Espírito Santo foi dado à igreja. Deus concedeu o Espírito à igreja, veja lá no verso 2, no verso 12, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, para compreender a magnitude da obra de Cristo em nossa vida. Veja que a palavra gratuitamente aqui está num ponto importante, porque nós não recebemos isso por nenhum mérito, nós recebemos isso gratuitamente. Veja o verso 13, ele vai dizer: disto também falamos. Falamos o quê? Nós falamos de vocês desta graça. Nós falamos para vocês, nós pregamos para vocês sobre a salvação de Cristo. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Poxa, o que será que Paulo está querendo dizer aqui com coisas espirituais com coisas espirituais? No grego é bem difícil da gente observar essa parte. É como se Paulo estivesse dizendo assim: tanto as palavras que eu usei, quanto as verdades que elas implicam, tudo isso vem do Espírito Santo.
são coisas espirituais que nós conferimos com coisas espirituais. Tanto palavras ditas, quanto as verdades que elas implicam. Tudo vem do Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo então nos chama a entender um dos principais ministérios do Espírito Santo. O Espírito foi dado por Deus para nos ensinar e aplicar a obra e a pessoa de Cristo em nossa vida. Veja em João 16, verso 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-la há de anunciar. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo não foi dado à igreja para agradar as pessoas emocionalmente, ou para impressionar as pessoas com milagres, com prodígios, nem mesmo para satisfazer a nossa intelectualidade, a nossa sabedoria, a nossa teologia. Os coríntios que pensavam assim, eles pensavam desse jeito. Assim, algumas pessoas na igreja de Corinto procuravam impressionar, procuravam sensibilizar por meio dos dons espirituais. Mas os coríntios se esqueceram de amar o próximo, assim como Cristo havia os amado. Os coríntios esqueceram da humildade. A humildade, assim como Cristo mostrou a sua humildade no serviço, eles não estavam mostrando essa humildade no serviço. É por isso que Paulo disse que eles deveriam seguir um caminho melhor. Lá no capítulo 13, eles deveriam seguir o amor. E no capítulo 14, no verso 12, ele vai dizer, vai dar o real propósito dos dons. Os dons servem para edificar a igreja. Não é para você se exibir, não é para você sensibilizar. Esse é o ponto. Portanto, nós devemos desconfiar da nossa autossuficiência. Devemos questionar realmente as nossas intenções, realmente as nossas palavras, as nossas ações. Você segue as palavras ensinadas pelo Espírito, como diz o verso 13, ou você faz isso de outra maneira, ou você segue a sua sabedoria. Se você faz isso, então as suas palavras, elas refletirão o Evangelho de Cristo. E o que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é Deus ofertando a si mesmo como suficiente para a sua vida. Por isso, as tuas ações, as tuas palavras refletirão esse coração cheio de paz, um coração amoroso, um coração misericordioso, um coração que perdoa. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus fez por nós. É exatamente isso que Deus fez por nós. Nós somos suficientes em Deus por causa disso, por causa do amor que Ele tem por nós. Paulo, então, ainda tem a nos ensinar uma terceira lição, sobre como buscar a sabedoria de Deus. Em terceiro lugar, observando o mundo com a mente de Cristo. Quais são as diferenças, então, entre as pessoas que acreditam em Deus e as pessoas que não acreditam em Deus? Paulo vai fazer essa diferença nos últimos versículos, dos 14 ao 16. Ele começa dizendo, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E por que Paulo ele não aceita? Porque lhes são loucura e porque não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é aquele, meus irmãos, cujo a visão de mundo é baseada nesta vida terrena. O pensamento dele está baseado nessa vida. Ele não pensa no porvir, ele não crê nisso. A vida dele se resume naquilo que ele pode alcançar, naquilo que ele pode ver com os olhos. O verbo grego aqui, que é traduzido por aceitar, ele é, na língua grega, é comumente usado para pessoas que recebem hóspede, né? Então é como se Paulo estava dizendo bem assim, o Espírito Santo não é bem-vindo para essas pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo chega próxima a essa pessoa
e ele quer, na verdade, afastar essa pessoa dele. Ele não recebe muito bem o Espírito Santo, ele não o recebe. E isso ecoa Provérbios, capítulo 1, que diz bem assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama à entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Isto é a nossa vida. É o que temos. Quando ouvimos a palavra do Espírito Santo, nós habitamos seguro, seguro em Cristo, seguro debaixo da misericórdia, debaixo do sangue de Cristo, debaixo da obra de Cristo, debaixo da reconciliação que Cristo nos dá. A palavra no grego, que é traduzido por discernir, ela traz o significado de um exame preliminar que é feito por uma audiência principal. Então, Paulo, o que ele quer dizer aqui é que o equipamento intelectual deste mundo é impossível, né, de avaliar as coisas espirituais. Nós sabemos, para ilustrar isso, a gente sabe muito bem o que é isso no nosso dia a dia, né? Às vezes, estamos ali com algum aparelho em casa, alguma coisa que está ali com aquele parafuso meio solto, e aí você não tem ali a chave ali adequada, né, para você apertar. O que você faz, né? Você pega a faca, né? Você pega a faca e você fica lá tentando apertar, e aí quebra a faca, e é perigoso você se machucar. Por que você faz isso? Você está usando uma coisa que é inadequada para isso, né? Fazemos isso com coisas com carro, coisas mais grandiosas, né? Pega um fio ali meio desencapado, coisas perigosas que o homem faz, né? Mas sabemos que isso é inadequado. Assim também acontece aqui. Acontece que o ser humano natural, aquele que não conhece a Deus, ele tem um equipamento intelectual que é impossível acessar a Deus, a sabedoria de Deus. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer aqui. Mas, e o homem espiritual? Veja lá o verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Paulo, então, aqui não quer dizer que o Espírito equipa o homem para discernir corretamente as coisas do mundo, né, e as coisas espirituais. Ele está dizendo aqui, de certa forma, essa palavra aqui, ela reflete Efésios capítulo 6, do verso 10 a 16, quando o apóstolo ele fala sobre a armadura espiritual. Ou seja, o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Em que sentido ele julga todas as coisas? Porque ele é bem equipado para isso. Ele tem ali o capacete, ele tem a couraça da justiça, ele tem a espada, ele tem ali o escudo da fé. Ele está equipado, ele consegue julgar tanto as coisas do mundo, a natureza do mundo e as coisas espirituais, e ele consegue fazer isso por meio do Espírito Santo. Essa é a ideia aqui. Aí a segunda parte é meio difícil, que Paulo vai dizer, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que isso quer dizer? Aqui devemos entender que o apóstolo quer dizer que o homem não é julgado por nenhum homem natural. O homem natural não consegue avaliar a postura e as ações de um homem espiritual, de um homem do Espírito. É por isso que você é tido como um doido quando você vem para a igreja, quando você lê a Bíblia, quando você ora, entendeu? Porque essa pessoa é incapaz de julgá-lo. Essa pessoa é incapaz de julgar porque ela não sabe que você é uma pessoa do Espírito Santo. Por que ela não sabe isso?
Porque a sabedoria do Espírito não está nela. Ela é incapaz. Ela não tem as ferramentas certas para te avaliar. Então, o próprio contexto aqui dessa carta não dá a entender de que o homem espiritual ele é impossível de ser julgado. Então significa aqui, Jonathan, que o homem espiritual ele não é julgado por ninguém, não pode ser julgado por ninguém. Não é exatamente isso que Paulo está querendo dizer, né? Porque a própria epístola, o contexto dessa epístola, ela diz que o homem espiritual pode ser julgado. Lá no capítulo 14 e no verso 29, Paulo diz bem assim, ó, tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. E até mesmo o contexto dessa carta, em geral, é uma grande crítica. Paulo faz uma crítica, um julgamento de várias ações dos coríntios. Então não é necessariamente isso, né? É essa ideia de que o homem, o ser humano natural, não consegue avaliar o homem espiritual. Por isso que ele julga equivocadamente. Assim como eles fizeram com Jesus, assim como eles fizeram com os apóstolos, assim como eles fizeram com a igreja perseguida. Eles os julgaram de forma inadequada, eles os perseguiram, eles os mataram. Assim também pode acontecer conosco. Então, o apóstolo ele conclui o seu argumento no verso 16, dizendo, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possam instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, esta também é uma das frases mais grandiosas que Paulo está dizendo aqui, a conclusão de Paulo aqui. No Antigo Testamento, a resposta para essa pergunta, né, quem conheceu a mente do Senhor, que o possam instruir, é uma resposta que o Antigo Testamento diz, é só Deus. Só Deus pode o instruir, só Deus pode o conhecer. No entanto, ao longo da argumentação de Paulo, ele diz que o Espírito conhece a Deus e nós temos o Espírito Santo. Portanto, nós podemos conhecer tudo aquilo que o Espírito Santo revelar a nós. Por isso ele vai dizer, temos a mente de Cristo, porque temos a Cristo. A mente de Cristo é algo que todo cristão deveria ter, pois ele tem o Espírito Santo. A mente de Cristo é capaz de discernir tanto a sabedoria dos homens, quanto a sabedoria espiritual, a sabedoria de Deus. Aqueles, então, que possuem a mente de Cristo, eles são capazes de seguir a vontade de Deus, eles são capazes de seguir o próprio Cristo. Veja, o povo de Deus deve enxergar o mundo de forma diferente. Diferentemente da forma como o ímpio enxerga o mundo. Aquilo que assusta o ímpio não deve nos assustar. Aquilo que o ímpio honra não deve nos influenciar. Aquilo que o ímpio deseja não deve ser o nosso desejo. Aquilo que o ímpio se alegra, ou com aquilo com que o ímpio se alegra, também não deve ser a nossa alegria. A forma como o ímpio julga as coisas também não deve ser a forma como nós julgamos as coisas. Veja, em Filipenses capítulo 3, verso 18 a 21, Paulo diz assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Por quê? Ele vai dizer, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou seja, eles pensam apenas em si mesmo. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esta é a forma com que o ímpio anda. Ele só se preocupa com as coisas terrenas. Mas em contrapartida, em contraste a isso, olha só o que Paulo vai dizer no verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem, e até de subordinar a si todas as coisas. Meu irmão, você então tem a mente de Cristo.
você não tem a mente do ímpio. O grande problema da humanidade, ele não reside, então, nas questões econômicas, nas questões políticas, nas questões educacionais, ou nas coisas que envolvem a segurança das pessoas, ou a segurança do patrimônio das pessoas, ou coisas que envolvam a saúde, a longevidade da pessoa, o bem-estar das pessoas, ou que envolve coisas referentes ao trabalho, ao avanço da tecnologia, ou até mesmo coisas que envolvem o meio ambiente, a proteção dos animais, ou a proteção das matas florestais. Todas essas coisas têm o seu valor, mas você tem a mente de Cristo. Você sabe que esse não é o problema. O problema da humanidade é o pecado. Esse é o problema da humanidade. A obra, então, de Cristo, a obra expiatória de Cristo na cruz, foi justamente para nos reconciliarmos com Deus. O mundo precisa disso. O mundo precisa de conhecer o seu Criador. O mundo precisa de arrependimento. O mundo precisa de abandonar os seus falsos ídolos. O mundo precisa de coisas que somente Cristo pode dar. E que Cristo pode dar? Jesus pode dar a redenção. Jesus pode dar o devido perdão, a conversão e a esperança. Você tem a mente de Cristo. Você precisa de pensar nessas coisas. Você precisa de pensar e enxergar o mundo dessas coisas. Porque é muito fácil do mundo conceder a nós as tribulações deles. O apavoro do mundo ser o apavoro do crente. A tristeza e a ansiedade do mundo será a tristeza e a ansiedade do crente. Será que é isso que acontece na sua vida? Qual que é a sua diferença, a diferença da sua vida? A diferença dos seus sentimentos para a diferença dos sentimentos do mundo? O mundo está apavorado e o crente está apavorado? É isso? Não é isso. Você tem a mente de Cristo. Você sabe o real problema do mundo e você também sabe da solução. E você já começa a desfrutar da solução agora. Por isso nós temos essa alegria, nós temos esta esperança. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, nós pedimos, Senhor Deus, a Tua graça e o Teu amor. Pedimos, Senhor Deus, reconhecendo que nós falhamos, Senhor Jesus, em buscar a Tua sabedoria. Muitas vezes, Senhor Deus, nós buscamos mais a sabedoria do mundo do que a Tua sabedoria. Nós, Senhor Deus, ignoramos a grandiosidade daquilo que o Senhor concedeu à igreja, que é o Espírito Santo. Da grandiosidade que nós temos entre os irmãos, que é a Tua palavra e a comunhão dos santos. Perdoe-nos, Senhor Deus, porque às vezes, Senhor Deus, buscamos mais a sabedoria do mundo para solucionar nossas questões pessoais, nossos relacionamentos, do que a Tua instrução, do que o Teu Santo Espírito, do que a sabedoria que vem de Ti. Perdoe-nos, Senhor Deus. Perdoe-nos, Senhor Deus, por não reconhecer que o Teu Santo Espírito habita em nós. Perdoe-nos, Senhor Deus, por não reconhecer que nós temos a mente de Cristo, porque muitas vezes, Senhor Deus, vemos o mundo como o ímpio vê o mundo. Falamos, Senhor Deus, do mundo como o ímpio fala do mundo. Julgamos o mundo como o ímpio julga o mundo, Senhor Deus. E principalmente, Senhor Deus, nos relacionamos às vezes com as pessoas, assim como o ímpio relaciona-se com as pessoas. Perdoe-nos, Senhor Deus. Perdoe-nos, Senhor Deus, e nos ajude a sermos servos uns dos outros, a amarmos uns aos outros, porque aquele que tem a mente de Cristo é embebido, Senhor Deus, é imerso do Evangelho, reflete todo o Evangelho, reflete o perdão, reflete, Senhor Deus, a misericórdia e o amor, reflete, Senhor Deus, a justiça de Cristo, reflete, Senhor Deus, a purificação e a santidade, Senhor Deus, devidas a Ti. Nos ajude, Senhor Deus, a caminharmos segundo a Tua vontade, Senhor Deus. E nós podemos, Senhor Deus, confiados, Senhor Deus, em Ti, podemos pedir, Senhor Deus, para o Senhor nos ajudar a caminhar segundo a Sua vontade, porque sabemos que o Senhor deu o Seu Santo Espírito para a igreja, e o Espírito Santo perscruta todas as coisas,
até as profundidades de Ti, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, quantas riquezas nós temos, meu Pai. Pedimos que o Seu Santo Espírito nos conduza, nos ajude, Senhor Deus, a seguirmos uma vida que glorifique a Ti. Uma vida, Senhor Deus, que glorifique, Senhor Deus, tanto em nosso falar, tanto, Senhor Deus, na forma como nós enxergamos as coisas e principalmente, Senhor Deus, na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Assim, Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção, confiados de que o Senhor já continua, Senhor Deus, e já continua a fazer, Senhor Deus, a Sua boa obra em nós, porque os Seus frutos, Senhor Deus, nós percebemos em nossas vidas. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Assim nós te pedimos em Ti, Senhor Deus, no sangue, Senhor, confiados no sangue e no poder de Jesus Cristo. Amém.